Uma jovem que com certeza teria um futuro brilhante pela frente, era uma jovem que se destacava na escola, era inteligente, até que uma tragédia aconteceu na vida dela e as coisas saíram completamente fora de controle. Tenho certeza que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ficar bem chocado com esse caso aqui. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Deixa um comentário também dando a sua opinião sobre esse caso aqui. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Rachel Rose Burkheimer nasceu em 16 de janeiro de 1984, filha do casal Bill e Denise. Ela foi a segunda filha do casal. Sua irmã mais velha se chamava Megan. A família morava na reserva Tulalip, não muito longe de Everett, em Washington, Estados Unidos. Quando ainda era uma criança, seus pais ficaram preocupados e acreditaram que ela tinha algum problema, pois não falava. Mas ela finalmente começou a falar aos 3 anos e parecia que estava recuperando todo o tempo perdido. Sua imaginação estava sempre à solta e ela adorava inventar histórias divertidas para seus brinquedos. Aos poucos, Rachel se tornou muito talentosa. Mesmo aos 6 anos, ela conseguia arremessar uma bola de basquete melhor do que vários adultos. No ensino médio, ela participou de times de vôlei, atletismo e futebol. Na pista de corrida, seus treinadores ficaram tão impressionados com a sua velocidade que a fizeram começar a correr 3 metros atrás de seus companheiros de equipe. Senão, não teria graça nenhuma e ela sempre venceria. Além de praticar esportes, ela também gostava muito de cuidar de sua aparência. Ela tinha um grande kit de maquiagem e amava a moda, e seu passeio favorito era ir em lojas de roupa para experimentá-las. Por ser uma jovem muito pequena, ela sempre usava saltos para parecer maior. Seu pai a descreveu como teatral e criativa. Ele disse: "Acho que foi assim que ela viveu sua vida. Não quero dizer que ela fantasiava, mas era tipo. Ela com certeza era uma personagem de um elenco de alguma saga famosa em andamento." Seu pai também comentou que ela nunca teve problemas em fazer amigos. "Ela tinha tantos grupos que eu não conseguia acompanhar. Eu era apenas a secretária eletrônica dela." Rachel era amorosa e incrivelmente generosa. Ela nunca se esquecia de datas importantes, principalmente aniversários de amigos e familiares. Ela sempre priorizou lembrar de dar cartões de aniversário para as pessoas, mesmo que fossem apenas conhecidos. Em 2001, quando Rachel tinha apenas 17 anos, ela sofreu uma perda que a deixou muito abalada. Seu melhor amigo, chamado Corey Haines, morreu em um acidente de carro. Rachel ficou arrasada. Ela colocou fotos dele em todos os lugares e em seu quarto pendurou o obituário dele na parede. A morte de Corey não apenas partiu o coração de Rachel, mas também a mudou. Ela não era mais a mesma pessoa depois desse trágico acidente. Os dois eram como irmãos, e Corey parecia conhecê-la melhor do que qualquer outra pessoa. Então, quando ele morreu, parecia que uma parte de Rachel também havia morrido. Bill viu que isso mudou demais sua filha. Ele disse: "Não consigo nem descrever a devastação daquela tragédia. Foi uma verdadeira luta para ela." Após a morte de Corey, Rachel começou a apresentar sintomas de depressão severa. Normalmente uma ótima aluna e alguém que gostava de suas atividades extracurriculares, Rachel deixou a sua escola e começou a frequentar uma escola secundária alternativa. Não demorou muito para que ela abandonasse completamente a escola e em pouco tempo ela largou o emprego na pizzaria, onde era conhecida como uma colega de trabalho brilhante. Depois que seu melhor amigo morreu, Rachel perdeu toda a motivação que tinha. E para aumentar a dor que já sentia, ela perdeu vários outros amigos por afogamento, suicídio, ferimentos à bala e acidentes de carro em um curto período. Sua irmã mais velha, Megan, disse que Rachel não era mais a mesma pessoa. "Foi tão difícil que acho que isso a matou. Ela ficou com o coração tão partido que você podia ver isso em seus olhos. A luz dela havia sumido." Conforme o tempo passava, sua família e amigos ficavam ainda mais preocupados com ela.
Foi incrivelmente chocante para eles quando ela começou a usar drogas como cocaína e metanfetamina. Seu pai lhe disse várias vezes que ela precisava voltar a estudar ou conseguir um emprego, mas infelizmente Rachel estava seguindo um caminho diferente. Para piorar, ela começou a andar com pessoas diferentes. Isso incluía alguns membros de gangues nas proximidades. Ela ficou próxima de alguns membros de uma gangue que se chamavam de Máfia do Noroeste. Eles roubavam drogas, vendiam algumas delas e usavam a maior parte delas. Eles não tinham outra ambição na vida. Eles se sentavam e jogavam videogame, fumavam maconha, usavam cocaína, metanfetamina e festejavam, disse um dos detetives da polícia local. Em pouco tempo, Rachel começou a namorar com um dos membros desta gangue. Seu nome era John Anderson. Ele teve várias prisões em seu registro, incluindo roubo e condenação por drogas. Quando começaram o relacionamento, ele começou a mandar cartas para ela, mostrando o quão ciumento ele era. Ele escreveu sobre o quanto a amava e que ela era a melhor coisa em sua vida. O relacionamento deles não era nada saudável. Algumas pessoas até disseram que viram hematomas em Rachel e que suspeitavam que foi o Anderson que fez. Em uma das cartas, ele escreveu algo preocupante. A única razão pela qual eu faço essas coisas, se referindo às discussões e agressões, é porque eu não quero perder você. Estou obcecado pelo seu amor e por você em geral. Só não sei o que fazer quando a gente discute. O pai da Rachel viu toda aquela situação e ele estava muito preocupado. Ele falou para ela dos perigos daquele relacionamento tão complicado, pediu que ela se afastasse do Anderson, mas ela disse que não, que ele era um bom homem, que as pessoas estavam enxergando ele errado, mas naquele momento ela não conseguia enxergar o quão perigoso ele era. Então é claro que toda a sua família e amigos estavam bem preocupados. Mas em algum momento Rachel começou a ver as coisas com mais clareza. Ela finalmente começou a perceber que seu estilo de vida havia se tornado perigoso. Mais importante ainda, parecia que ela finalmente começou a ver o que John Anderson era realmente. Ela disse à irmã que as coisas estavam realmente fora de controle com ele. Megan sentiu que sua irmã finalmente estava farta de estar com ele e estava pronta para recuperar sua antiga vida. Ela contou à irmã que conheceu um jovem chamado Maurice Rivas, de 18 anos. Maurice também era membro da máfia do Noroeste, mas, segundo Rachel, também queria sair dessa vida. Ela voltou a frequentar a igreja com a família e até dormia com uma bíblia para ajudar nos pesadelos que estava tendo. Uma das amigas e colegas da Rachel disse que ela entrou em contato com a amiga e as duas se reconectaram depois de um grande tempo. Rachel disse ao pai que Maurice a estava incentivando a se matricular novamente no ensino médio e que os dois terminariam o último ano juntos. Ela planejava concluir o ensino médio e trabalhar para se tornar médica. Então, nesse momento, todos estavam vendo o quanto ela estava se esforçando para sair daquela vida. O Maurice também estava sendo muito importante na vida dela naquele momento. Agora, o Anderson ficou extremamente chateado com ela quando ela disse que queria terminar com ele. Ele estava ficando cada vez mais irritado por ela ignorar suas ligações e cartas. Ele implorou por outra chance, escrevendo "Eu te amo" 33 vezes em uma mensagem. Agora Anderson estava com raiva de Rachel e começou a espalhar rumores para outros membros da gangue que ela estava contando segredos de gangues para os traficantes, para os membros de outras gangues. É claro que quando ela soube disso, ela ficou com muito medo do que pudesse acontecer, porque eles eram bem perigosos e ela só queria se afastar daquilo. Na segunda-feira, 23 de setembro de 2002, Rachel planejou sair com alguns amigos, incluindo Maurice, e eles iriam até a casa de um outro amigo chamado Nathan Lovelace. Sem o conhecimento dela, um plano foi criado por vários membros da gangue, liderados por Anderson, para sequestrar Rachel. O resto do grupo estava preocupado com o fato dela estar armando para eles e repassando segredos para as outras gangues. Então, eles seguiram o que o Anderson disse. Eles foram até a casa do Nathan e ficaram aguardando ela chegar. Mas o pai do Nathan apareceu e acabou com a festa. Então, com isso, eles tiveram que marcar uma nova festa, agora na casa do Kevin, que também era membro da gangue, e o grupo foi até lá para sequestrá-la.
Então, naquela noite, Rachel foi com Maurice até a casa de Kevin Rijad. Havia outros membros da máfia do Noroeste presentes na casa e Rachel queria mostrar a eles que podiam confiar nela. Naquele momento, ela disse a eles que não era verdade aquilo que o Anderson tinha dito. Ela não estava falando com ninguém, com nenhuma outra gangue, pelo contrário, ela só queria sair daquela situação. Ela se sentiu à vontade, até porque o Maurice estava com ela, dando o apoio e tal. E os outros membros acreditaram nela e estava tudo bem. Eles ali começaram a beber juntos e parecia tudo muito tranquilo até que o Anderson apareceu. E ele viu que todo o resto da gangue ali estava se dando muito bem com a Rachel. E ele ficou muito irritado com aquilo e as coisas saíram do controle. Ele até agrediu alguns membros da gangue e as coisas ficaram bem intensas. Rachel tentou se levantar e sair, mas Anderson a agarrou pelos cabelos, bateu em seu rosto e a jogou no chão. Outros se juntaram e começaram a chutar Rachel. Rachel foi levada até a garagem, onde foi amarrada e colocada uma fita em sua boca. A jovem ficou jogada no chão até a namorada de Kevin chegar e querer soltá-la, mas foi impedida por Anderson. Pouco depois, Rachel foi colocada em uma grande bolsa e a colocaram dentro de um carro. Matthew Duran, o dono do carro, mais um jovem chamado Don Whittaker e Maurice estavam no carro esperando que Anderson lhes dissesse o que fazer em seguida. O grupo deixou Maurice e Rachel em uma trilha em Mill Creek e foram buscar Anderson. A Rachel ficou sozinha com o Maurice, que era aquele garoto que ela mais confiava no momento. Então ela implorou para ele que ele a deixasse ir embora. Ela até disse que daria dinheiro a eles, enfim, ela só queria sair daquela situação. Mas o Maurice não deixou ela ir embora. E logo em seguida, os outros membros, junto com o Anderson, apareceram no local. O grupo agora estava com picareta e algumas pás na traseira do carro. E eles foram para um outro local e chegaram em um local que era bem isolado de tudo, perto de Rayter Beach, na cidade de Gold Bar. No local, o Anderson, o Whittaker e o Maurice começaram a cavar, enquanto o Matthew ficou no carro. E nesse momento, a Rachel estava junto, estava amarrada ali, não conseguia fugir, mas ela viu aqueles homens cavando a sua cova. Anderson disse para Whittaker para levar as roupas e joias de Rachel. Rachel implorou que a deixassem ficar com um dos anéis que ela usava e que era muito importante para ela, mas o Anderson disse que não. Ela só ajoelhou brevemente antes de que Anderson a forçasse a entrar no buraco que eles cavaram. Em seguida, o Anderson atirou nela. Ele instruiu os outros homens a ajudá-lo a enterrá-la. Enquanto o grupo voltava para casa, Anderson os ameaçou se alguém falasse qualquer coisa sobre o que tinha acontecido naquela noite. Mais tarde, Maurice e Matthew Duran queimaram uma fronha cheia de roupas e joias de Rachel. Um pouco depois, Rachel foi dada como desaparecida, depois que ela não voltou para casa. O departamento do xerife começou a seguir todas as pistas que chegavam, na esperança de conseguir localizar Rachel rapidamente. Em outubro, eles receberam uma denúncia que resolveu o caso. A mãe de Jeffrey Bart, um dos membros da gangue, chamou a polícia. Sua dica os levou a se concentrar em um Jeep vermelho registrado em nome do membro da gangue, Matthew Duran. Matthew foi detido e levado para interrogatório, e ele rapidamente confessou. Ele lhes deu informações que os levaram até a Rachel, que tinha apenas 18 anos e que foi enterrada em uma cova rasa. Matthew, que tinha apenas 17 anos, cooperou ainda mais com os investigadores, contando-lhes tudo o que sabia daquela noite. Ele explicou como que o Anderson o fez dirigir até aquela área deserta, mas que ele permaneceu no veículo. Ele disse aos detetives que ouviu Anderson dizendo a alguém para ficar de joelhos, antes dele ver algumas luzes e ouvir alguns tiros. Com a ajuda de Matthew, os investigadores tiveram o que precisavam para prender e acusar 8 pessoas pelo terrível assassinato de Rachel. Em abril de 2004, John Anderson, de 20 anos, foi a julgamento pelo assassinato de Rachel. Seu advogado de defesa argumentou que havia grandes inconsistências nas declarações prestadas por testemunhas e outros membros da gangue. O júri levou menos de 6 horas para tomar a decisão. Eles consideraram Anderson culpado de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato.
Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. John Whitaker, de 22 anos, foi considerado culpado de homicídio qualificado em um julgamento em 2004, mas obteve um novo julgamento devido a um detalhe técnico do primeiro julgamento. Ele foi considerado culpado pela segunda vez e condenado à prisão perpétua. Maurice se declarou culpado do assassinato em primeiro grau e foi condenado a 26 anos de prisão. Sua sentença acabou sendo reduzida para 22 anos e meio um tempo depois. O pai de Rachel falou diretamente com Maurice no tribunal, dizendo: "Ela pensava em você como um amigo, um bom amigo. A última pessoa na Terra que poderia ter feito alguma coisa, que poderia ter salvado a Rachel naquela noite, foi você, Maurice." Matthew Duran, de 17 anos, cuja cooperação levou à prisão dos outros, se declarou culpado de assassinato em primeiro grau. Ele também foi condenado a 26 anos de prisão, mas foi reduzido para 22 anos e meio. Nathan Lovelace se declarou culpado, pois sabia do sequestro e não fez nada. Ele foi condenado a 116 dias de prisão. Kevin Gerhardt, de 32 anos, foi acusado de assassinato em primeiro grau, sequestro em primeiro grau e conspiração para cometer sequestro. Kevin disse que se sentiu mal pelo assassinato de Rachel, mas negou ser o responsável por sua morte. Ele disse que ela era uma boa amiga. Ele foi condenado a 37 anos de prisão. Jeffrey Bart, de 22 anos, se declarou culpado de sequestro e concordou em testemunhar contra os outros. Ele estava presente na casa do Kevin durante o ataque e ele também teria se gabado de ter acertado a Rachel com sua arma. Ele foi condenado a 10 anos de prisão. Tony Williams, de 20 anos, se declarou culpado de sequestro em primeiro grau, pois ele conseguiu a fita adesiva para amarrá-la e amordaçá-la. Ele foi condenado a pouco mais de 9 anos de prisão. Megan, a irmã da Rachel, ficou grata por ter um encerramento, mas nunca se recuperou da dor que o assassinato de sua irmã causou. "Sempre vou carregar essa dor. Vai ficar aqui até eu morrer, porque minha irmã não deveria ter morrido assim. O caso pode desaparecer, mas Rachel nunca irá. A vida dela não foi trágica, mas a sua morte foi", disse Bill. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu no meio do vídeo já que as coisas estavam indo para um caminho muito perturbador. É realmente um caso muito triste, tudo que aconteceu com ela, mas que bom que a polícia conseguiu botar ali os responsáveis, atrás das grades, e eles cumprem até hoje suas penas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.